eu sou Raquel Melo, da Portilho Doce, e hoje a gente vai fazer uma receita diferente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito gostoso, faz um super sucesso com as... Oi gente, tudo bem? Eu sou Raquel Melo, da Portilho Doce, e hoje a gente vai fazer a receita do rocambole de leite em pó de chocolate com coco. Para o recheio, a gente vai precisar de 200 gramas de coco ralado e uma lata de leite condensado. Para massa, a gente vai precisar 350 gramas de leite em pó, 350 gramas de chocolate 50% cacau, que eu estou usando aqui nesse caso, e uma lata de leite condensado. Se precisar, a gente vai misturar isso tudo. E se precisar, a gente vai adicionar um pouco mais de leite condensado, porque depende da textura que vai ficando a massa, tá bom? A gente vai começar pela massa, porque ela vai ficar um tempinho na geladeira, a gente faz o recheio e depois abre a massa. A gente vai colocar todo o leite em pó. Eu peguei esse pote bem maior, porque eu sou bem desastrada, para não fazer bagunça. O chocolate em pó. Quem quiser pode fazer com achocolatado em casa também, não tem problema não. Vai ficar um pouco mais doce, mas pode usar, que vai dar certo também. A gente vai misturar os dois pós e vai colocando o leite condensado aos poucos, porque pode ser que a gente não use toda a lata de leite condensado. Então a gente vai colocando aos pouquinhos e vai misturando, tá? E teremos que colocar a mão na massa. Então, primeiro eu começo mexendo com a colher e depois a gente coloca a mão na massa. A gente vai misturando bem até incorporar todo o leite condensado nesse pó. A gente vai precisar de mais, tá? É só pra ir aos poucos pra ver se não vai usar tudo. Por enquanto eu vou com a colher. Quando não der mais com a colher, aí a gente coloca a mão. Agora a gente vai partir para a mão na massa, porque já começa a ficar um pouco mais difícil da gente mexer com a colher. Então, vamos para a mão na massa. Vai pegando e apertando para poder misturar bastante. Esse pó todo vai ter que ser incorporado ao leite condensado. É fazer força mesmo, tá, gente? Para incorporar tudo muito bem. Ó, ele começa a agarrar no meio dos dedos, a gente vai tirando. Para quem não gosta de fazer mão na massa, é uma receita não muito aconselhável, porque aqui não tem jeito, é mão na massa. Ó, eu troquei para esse pote mais baixinho, porque tava mais difícil de mexer naquele. Ele já tá quase no ponto. Eu vou botar só um pouquinho, só para desgrudar mais da mão. Ó, gente, agora a massa já tá bem durinha e bem misturada, tá vendo? Ela fica bem durinha mesmo. E a gente vai botar ela num saquinho de ziplock para poder colocar na geladeira por um tempinho. Agora a massa que tá pronta, ela vai para a geladeira enquanto a gente faz o recheio. A gente vai colocar 200 gramas de coco ralado com uma lata de leite condensado. É só misturar bem. Esse recheio, ele não vai ao fogo. Misturado aqui, tá prontinho o nosso recheio. Agora a gente vai esperar gelar um pouquinho a massa, cerca de 30 minutinhos, aí a gente vai pegar para abrir. Nossa massa já ficou na geladeira um pouco e a gente vai abrir. Eu não vou pegar tudo, porque eu vou abrir no tapetinho de silicone. Você em casa pode abrir num plástico, forrar um plástico na mesa para poder abrir. Ela fica bem mais durinha, tá? E
é rolo de macarrão mesmo. Eu vou abrir um pouco assim com a mão e depois a gente vai, ó. Eita, acho que tá escorregando. Abrir com o rolo de macarrão. Aí você tenta alisar bem, tá? Pra ela, na hora de dobrar, ficar bonitinho. Aí a gente pode ir adicionando massa assim e depois vem com o rolo unindo todas as partes, tá, gente? Aqui, ó, a massa fica um pouco pegajosa. Aqui nem tá pegando tanto, mas é que a luva já tava da hora que eu mexi. Vamos colocar o recheio? Aí a gente vai pegar aquele recheio que a gente fez. Vai espalhar aqui na massa. Tenta colocar de uma maneira uniforme, tá? Aí agora a gente vai dobrando. A gente vai começar a enrolar, ó. Você vira ele aqui. Aí puxa o tapete. Segura no tapete, tá? Ou no plástico. Quem estiver fazendo com plástico, é só segurar no plástico. E aí a gente vai virando, ó. Segurando o plástico. O tapete aqui no meu caso. E aí, ó. Ele tá indo. Dá pra gente dar mais uma volta. Vou virar pro lado de cá, tá mais fácil. Isso. E aí a gente vai virar ele assim, acertar ele aqui. Vazou um pouquinho do lado de lá, mas a gente vira pra baixo e não tem problema. Na hora que ele tá montado, ele vai pra geladeira novamente. A gente monta ele bem apertadinho, tá vendo? Ele vai pra geladeira novamente e depois de uns 30 minutos a gente vai cortar. Mas antes dele ir para a geladeira, o ideal é cobrir com plástico. Deixa eu pegar esse plástico aqui, que eu acho que dá pra gente... Ó, a gente vai embalar ele aqui num plástico. A gente vai, depois dele enrolado, tá todo enroladinho aqui, fechadinho, a gente vai colocar na geladeira um tempo. Isso aqui é um apoio só que eu tenho, que ele vai levar para a geladeira e vai ficar mais uns 30 minutos até a gente poder cortar. Agora a gente tirou o nosso rocambole do forno, da geladeira. Agora o nosso rocambole já veio da geladeira, pelo menos meia hora na geladeira. Ele fica bem durinho. Abrir aqui, a parte da abertura a gente coloca sempre para baixo. Eu vou cortar agora, porque eu não quero esses excessos aqui na ponta. Agora é só a gente cortar da espessura que desejar. Eu acho que um dedo por aí é o suficiente. Então a gente vai cortar mais ou menos um dedo. Podemos transferir ele para uma superfície para servir. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e te vejo na próxima receita.